Bem-vindos a mais um ao final de semana. Hoje queria falar convosco acerca de dois pontos. Queria falar acerca da candidata que o PS escolheu para a Câmara Municipal de Lisboa e depois queria falar um bocadinho acerca do conceito da verdade em política e às vezes da nossa falta de coragem em a aceitarmos. Ora bem, falando um bocadinho de Alexandre Leitão. Eu diria que há dois PS, pelo menos, como também há dois ou mais PSDs, portanto, esses partidos grandes não são homogéneos, como é o Bloco, como é o PCP, como é o CDS. Ora bem, quais é que são os dois PS que existem? Existe um PS, digamos, das pessoas reais. Existe um PS que podemos pôr como estereótipo, por exemplo, o presidente da Câmara de Loures, a antiga presidente da Câmara da Amadora, que são pessoas que conhecem o concreto, que conhecem as pessoas que existem. E depois existe um PS muito próximo do Bloco de Esquerda, que é um PS que vive na bolha. É um PS que não gosta muito da pessoa real, não gosta do indivíduo que vive em Loures, que ganha 1.100 euros, que comprou um Clio em segunda mão. Ou seja, para ele gostar de um, entre aspas, pobrezinho, ou de uma pessoa da classe média, essa pessoa tem que pertencer a uma minoria étnica, a uma minoria de orientação sexual, só assim é que tem, digamos, interesses para eles. É um tipo de pessoa que vai à Rua do Bem Formoso como quem vai à comporta brincar aos pobrezinhos. Ora bem, esse PS teve há pouco tempo em eleições na FAUL, na Federação da Área Urbana de Lisboa, em que esse PS mais da bolha era representado por Miguel Prata Roque, enquanto o PS do mundo real era representado por Carla Tavares, que era a antiga presidente da Câmara Municipal da Amadora. Carla Tavares ganhou essas eleições com mais de 70%, portanto ganhou essas eleições com muito à vontade. Ainda assim, agora para a Câmara de Lisboa, o PS decidiu escolher uma dessas pessoas que vive na bolha, uma dessas pessoas que diz que tem os filhos em colégios privados ou as filhas em colégio privado, porque diz que elas terão uma carreira internacional, mas que fecha o acesso a colégios privados às pessoas do povo, digamos, como se eles não merecessem ter acesso a essa carreira internacional. Portanto, o PS escolheu como candidata uma pessoa da bolha. Se me perguntam se é uma má candidata, não necessariamente, porque Alexandre Leitão, para além de ter qualidades políticas, qualidades de combatividade e tudo mais, irá conseguir, muito possivelmente, fazer o pleno à esquerda. Ou seja, todas as pessoas que votariam nos partidos radicais de esquerda têm em Alexandre Leitão uma espécie de cavalo de Troia, portanto, uma pessoa que tem as suas ideias e que está dentro do PS. O segundo tema que eu queria falar era o tema da verdade em política. Ora bem, quando nós chamamos a Troika, basicamente, José Sócrates teve um discurso que era, portanto, em que pintou a coisa em tons de cor-de-rosa. Já Vítor Gaspar falou que seria um brutal aumento de impostos. Ora bem, eu prefiro mais o discurso de Vítor Gaspar do que um discurso a José Sócrates. Nós, atualmente, que se fala da necessidade de investirmos mais em defesa, temos dois discursos. Tivemos o discurso do Almirante, que é uma pessoa com a qual eu não simpatizo particularmente, mas que disse que se calhar a Europa terá que fazer alguns cortes a nível social. E tivemos o discurso de Marcos Mendes, que diz que o facto de irmos investir mais não significa que temos que fazer cortes. Ou seja, é o discurso da mentira, é o discurso daquilo que as pessoas querem ouvir. Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto foi comentador, sempre disse aquilo que as pessoas querem ouvir. Marcos Mendes, enquanto foi comentador, sempre disse aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu gostaria de ter políticos que tivessem a coragem de dar às pessoas uma política de verdade, porque eu acho que a Europa, para enfrentar os desafios que tem a vários níveis, precisa de ter coragem, e só se tem coragem quando temos algo que é baseado na verdade. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.